Então pensemos o que é a mentalidade ser fluente em 2022. Já chegamos no início de um ciclo novo, mais um ano, começou um ciclo para alguns, finalizou para outros, nessa virada temos uma chegada de novos objetivos, temos a chegada de novos projetos, novas metas e assim por diante, e muito se fala neste início de ano sobre os nossos novos objetivos. Por exemplo, ir na academia, realizar outro tipo de atividades, fazer outro tipo de coisas e assim por diante. E normalmente o inglês faz parte desses objetivos das pessoas que querem ser fluentes. Então, muito no início do ano, e até um pouquinho antes, você começa a ver postagens das pessoas que falam tipo 25 dicas de como ser fluente em inglês. Segue estes 10 passos para ser fluente em inglês em 2022, o ano que você esteja. E assim por diante. Então você vai ver muito conteúdo disto. Por exemplo, aprenda 5 palavras por dia, ler um livro ao mês em inglês ou assistir sem legenda e assim por diante. Só que existe uma coisa aí, é que todas essas estratégias estão focando no idioma e não na pessoa. Pouco se fala da pessoa que está aprendendo, ou seja, você. A tua mentalidade está sendo de pessoa fluente ou está sendo de pessoa que limita a sua fluência? Então, eles focam normalmente no que fazer para que dê certo ou estratégias de aprendizado e não normalmente em quem está aprendendo o idioma. E é um fator muito mais importante do que fazer. Porque se você não tem vontade, motivação ou qualquer outro tipo de ação, alguma coisa que te mexa para você começar a estudar ou ter esse contato com o inglês, de nada adianta você ter as melhores estratégias nas suas mãos, pois sua mentalidade não está deixando você fazer o processo de o quê? Chegar a ser fluente eventualmente. E, claro, como isso é uma coisa, se estamos falando sobre quem, seria uma coisa de mais entender cada pessoa, né? O que a pessoa está pensando com relação ao seu inglês e o que ela que deve pensar. E como eu não posso entender todo mundo, eu vou falar aqui de uma maneira muito mais aberta para que você pegue aquilo que você está entendendo desses pontos de como desenvolver a sua mentalidade fluente e traga para a sua vida. Então hoje eu ajudarei basicamente a entender por si mesmo o que é a mentalidade fluente em inglês e como desenvolvê-la, my friend. Oh yes! Então, se você está curtindo agora do vídeo, se você gosta dessa temática, dá um like aqui, deixa um comentário também. É importante saber o que você está pensando com relação a isso. E voltemos então, você sabe que no início do ano comumente definimos como objetivo ou estudar inglês ou voltar para a escola, continuar estudando ou retomar o inglês. E já pode ter acontecido que nos anos anteriores você já tem falado isso e você, por algum motivo da vida, não está sendo fluente ainda. Alguma coisa está acontecendo que não está te deixando adquirir a fluência. Existem fatores externos, como, por exemplo, dinheiro, metodologia, assim por diante, e fatores internos, como é a mentalidade ou coisas tais como a procrastinação e assim por diante. E hoje estaremos falando sobre a mentalidade fluente. Falarei sobre alguns pontos ou características que ajudam você a desenvolver esse tipo de mentalidade e mesmo se você acha que tem essa mentalidade ou que você tem essa mentalidade que veja que não está funcionando, eu vou te dizer uma coisa interessante, e é que a mentalidade fluente ela é treinável. Então não é uma coisa, não é um dom com que você nasce, não é um presente, uma dádiva que você recebeu quando nasceu. Não é não, é uma coisa que você pode treinar. Então a mentalidade ela pode ser desenvolvida, isso que estaremos falando hoje. E claro que antes de desenvolvermos a nossa mentalidade, antes de falarmos sobre como desenvolver essa mentalidade fluente, é importante que você, my friend, entenda sua mentalidade atual. Como é que está sendo da maneira que você encara o inglês até hoje, right? E para isso eu criei umas perguntas para que você reflita com relação a essas perguntas aí. Então eu vou falar a pergunta e você vai refletir realmente o que está acontecendo com você nesse aspecto. E a primeira pergunta que eu criei foi a seguinte: como é que eu encaro o inglês hoje em dia? Ou seja,
Que tipo de pensamentos vem na minha mente quando eu escuto sobre falar ou estudar inglês? São mais pensamentos que vão na borda do positivo ou são pensamentos negativos? Eu sinto coisas boas ou coisas ruins quando eu escuto sobre estudar inglês ou falar inglês com outras pessoas, right? Essa é a pergunta número 1. Na segunda pergunta é a seguinte, olha só, presta atenção e responde sinceramente para você. Sinceramente, mesmo. Por que você não iniciou este ano fluente? O que é que aconteceu para que você não iniciasse este ano já sendo fluente? Right? Sejam fatores externos ou internos. Lembre-se, fatores externos ou externos. Agora, próxima pergunta. Pensando no ano passado, aproximadamente quantos dias do ano passado você esteve em contato com o idioma? Você teve esse contato com o inglês? Cada ano tem 365. Desses quantos, dá um chute aí, desses 365, quantos que você teve contato com o idioma? Eu posso te garantir que o meu foram 365. Mas o teu vai ser um número diferente do meu, talvez, ou pode ser igual também. Right? Qual que é a próxima? Nossa próxima pergunta é: qual que foi teu maior obstáculo para chegar na fluência no idioma no ano passado? O que te impediu chegar na fluência? Eu já te perguntei por que você não iniciou esse ano sendo fluente, mas agora a pergunta é a seguinte: o que impediu você de ser fluente esse ano? Por que é que você não iniciou esse ano assim? Right? E com essas respostas anteriores, você poderá responder a seguinte pergunta, presta atenção. Você acredita que a sua mentalidade no ano passado foi a mentalidade de uma pessoa fluente? E eu sei que não defini ainda o que é a mentalidade de uma pessoa fluente, mas você acredita que foi? Se a tua resposta foi sim, vou te dizer uma coisa. Você deve repensar as estratégias de estudos que você está tendo. As estratégias de aprendizado que está usando. Porque nesse momento é importante entender se a maneira que você está estudando o idioma, que você está tendo contato com o idioma, está realmente trazendo um resultado para você. Se ela não está trazendo um resultado por você, você está se dando um tiro no pé. Right? Porque quando usamos a estratégia errada, de nada adianta você ter um contato e ter muito contato com o idioma e fazer um monte de coisa no idioma, porque você não vai chegar em lugar nenhum, right? Eu vou dar um exemplo disso. Eu estava falando numa das mentorias com o pessoal do curso Evolve and Learn, que é o meu curso. E estamos fazendo uma das mentorias, e nessa mentoria estávamos falando com relação ao tipo de prática que eles estavam tendo durante esse tempo. Então eu perguntei, passaram alguns dias que tivemos contato, qual que está sendo o teu contato com o idioma? E olha só, pessoa com mentalidade fluente, com estratégias erradas, olha só. Ele falou assim o seguinte: eu estou assistindo filmes sem legenda, sem legenda não, em inglês, sem dublagem, tudo 100% em inglês, o áudio, e com a legenda em inglês. Beleza, eu falei maravilhoso. Ele me disse, como eu já assisti o filme várias vezes, para mim é uma coisa boa, porque assim eu realmente, eu já sei o que vai acontecer no filme e posso focar no idioma. Eu falei, maravilhoso, cara, tá ótimo. E daí quando falou isso, eu perguntei o seguinte: o que você aprendeu? O que você tirou desse filme para a sua fluência? O que você levou para o seu processo de aprendizado do inglês? E daí ficou esse som ali de... Ele não soube responder. Não soube me dizer. Por quê? Porque estava tendo um contato com o idioma sem aplicar a estratégia certa. É um claro exemplo de uma pessoa que tem uma mentalidade fluente, porque já tomou uma ação diferente da que muitas pessoas tomam, que é assistir o filme 100% em inglês, com legenda em inglês. Só que não sabia o que fazer com isso. Ou não estava aplicando a estratégia certa nisso. Então o que nós fizemos? Reajustamos a estratégia. Eu passei as indicações do que ela deveria fazer na próxima vez que assistisse um filme. Criamos uma intenção de estudos, de contato com o idioma. E ao criar essa intenção, a pessoa já começa a compreender o motivo pelo qual ela tem contato com o idioma. Então passa de ser uma pessoa que tem mentalidade fluente com a estratégia certa. Right? Então, depois de ter reajustado isso.
E por outro lado, temos as pessoas que não acreditam ter uma mentalidade fluente. Cara, vamos ser sinceros, nem todo mundo gosta do inglês. Nem todo mundo gosta de inglês. E é uma das frases que eu já escutei muitas vezes quando eu começo o processo com uma pessoa. Eu falo, beleza, qual que é a tua história com o inglês? E a pessoa pergunta, responde a primeira coisa que responde. Então, eu não gosto do inglês, mas eu preciso dele. Já aconteceu com você? Eu vou dizer que aconteceu comigo, porque eu não gostava do inglês quando eu estava lá na 7ª série, 8ª série, não lembro. Eu briguei pra caramba. Eu tenho um vídeo bacaníssimo ali no meu canal do YouTube, onde eu falo da minha história com inglês. Top, top. E agora eu vou te falar que como, embora você goste ou não, você pode desenvolver essa mentalidade para que este ano você vire fluente, que seja fluente, que realmente tenha essa possibilidade de dizer na sua cabeça, eu sou fluente em inglês. E para isso você pode realizar ou seguir essas próximas 4 estratégias que eu vou estar te falando. A primeira delas é a seguinte, pense em alguém fluente. Como assim? Yes! Pense em alguém que você conheça que é fluente. Agora, será que essa pessoa que é fluente, ela é algum tipo de pessoa especial ou extraordinária? Tem algum poder que você não tem? Tem alguma dádiva que você simplesmente não nasceu com ela para ela ser fluente e você não? Será que essa pessoa é tão especial assim para que ela tenha conseguido ser fluente no idioma, segundo os teus estándares, tua definição de fluência? Right? E agora entenda o seguinte, que essa pessoa colocou uma certa quantidade de esforço nesse processo. Essa pessoa realizou um esforço fora do comum para ser fluente. Fora do comum, e quando eu falo fora do comum, é as coisas que a pessoa comum não faria. Por exemplo, ter contato diário com o idioma, ou ter contato intencionado com o idioma. Então, muitas vezes não se trata de ser especial, não é que você fale, I'm so special. I'm so special, yes, yes. Não, a pessoa não é especial. É que você não vê o esforço que ela está colocando lá atrás, bastidores, right? Então, quando você pensa em alguém fluente, pode ser o teu colega de trabalho, que ele fala o inglês, pode que não fale perfeito, pode ser teu professor mesmo. Tem muito professor brasileiro que ele aprendeu de zero, depois dos 15, 20 anos, e eles ensinam inglês e tem um inglês fluente. Então, trata-se dessa definição. Então, pense em alguém fluente e no esforço que essa pessoa realizou para ser fluente. Agora, eu vou tirar uma coisa da tua cabeça já na hora. Ser fluente não significa ser nativo no inglês, não significa falar como nativo, significa conseguir se comunicar no idioma e se sentir confortável ao fazê-lo. Então, se você sente que é fluente, é porque você consegue expressar as suas ideias, entender as ideias que as pessoas estão passando para você, manter uma conversa e, nesse processo tudo, se sentir confortável. Alright? Então, é uma questão de se sentir bem no momento de falar o idioma. Essa é a minha definição de fluência. Então, pense na pessoa que você vê que é fluente, que você considera como fluente, e pense nessa quantidade de esforço que essa pessoa colocou para ter esse resultado. Agora, passando isso para o teu lado, a quantidade de esforço que você coloque no seu processo de aprendizado é proporcional ao resultado que você terá na sua fluência. Então, se o teu esforço é muito alto, com certeza os teus resultados de fluência virão. Eles virão, porque é inevitável que quando você aplica um esforço corretamente, esse esforço traga um resultado. E por isso que estamos falando sobre a questão de desenvolver a mentalidade. Ao invés de olhar para a grama do vizinho e pensar, tipo, nossa, que legal essa grama lá, você vai pensar, tipo, o que essa pessoa fez, quais que foram os esforços que ela fez para chegar ali. Que já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, acho que no ponto 3 ou 4. Agora, eu vou te dar uma dica de coach. Presta atenção aqui a dica do coach. Dica de coach. Defina o patamar de esforço que você precisa realizar para ser fluente. Ou seja, para você, o que significa esforço para ser fluente? Para algumas pessoas, pode ser o fato de estudar todo dia algo relacionado ao inglês. Para outras pessoas, pode ser estudar uma vez por semana, mais 2 ou 3 horas. Isso vai variar da pessoa, vai variar da maneira que a pessoa aprende, se ela é mais visual, auditiva, sinestésica ou digital. Então, quando você mistura todos estes fatores que criam a pessoa que é você, e você define realmente
qual é a quantidade de esforço que deve aplicar, você entenderá quanto esforço precisa colocar para ser fluente. Então, eu não posso te dizer isso ao certo, por quê? Porque eu não sei como é que você estuda, não sei como é que você estudou na escola, não sei como é que você estudou na faculdade e assim por diante. Mas eu sei que se você sabe como é que você estuda e como que você fez, você já entende que o caminho que você trilhou na escola ou na faculdade para ser a pessoa que é hoje é o mesmo caminho que você precisa trilhar para ser fluente, só que voltada a informação ao inglês, right? Am I right? Agora, segunda dica ou estratégia. Siga o caminho das pessoas fluentes. Puf, como assim o caminho das pessoas fluentes? Isso significa basicamente espelhar suas ações nas pessoas que deram certo. Vamos falar da pessoa que deu certo. A pessoa que deu certo é basicamente a pessoa que é fluente por X ou Y ou X motivo. Pode ser aquele colega de trabalho que ele já fala o idioma, pode ser, como eu já te falei, o teu professor, pode ser a prima, pode ser o teu irmão, que você diz, tipo, nossa, que legal, ele fala muito bem e bacana, eu já vi que essa pessoa aprende muito bem, assim por diante. Pode ser teu vizinho, cara, pode ser qualquer pessoa que já é fluente e você vai procurar espelhar as suas ações nessa pessoa. Pode ser até mesmo uma pessoa que você veja que dá dicas no Instagram, que seja. Pode ser qualquer pessoa que você considere fluente. Então a estratégia é, siga o caminho das pessoas fluentes. Mas para isto, para conseguir seguir este caminho, você precisa saber o que elas fizeram para serem fluentes. Faz sentido? O que essa pessoa fez para ser fluente? Como assim que a pessoa fez? Você pode dizer, tipo, cara, pois ela estudou. Sim, mas calma aí. É tipo fazer uma pesquisa. É tipo perguntar para a pessoa, indagar na pessoa o que ela fez para ser fluente. Então, não é dizer como é ou qual escola que você estudou, coisa assim. Não. É o fato de você perguntar para a pessoa. Se a pessoa tem um listening ótimo, você pergunta para essa pessoa. Como é que você pratica seu listening em inglês? Daí se a pessoa te responde, olha só, eu pratico meu listening da seguinte maneira. Eu ouço um podcast e escrevo todo o podcast e eu ouço novamente até escrever tudo, tal. E para essa pessoa deu certo, você tenta essa estratégia. Você segue o caminho da pessoa fluente. Normalmente as pessoas que vão te dar esses caminhos são os professores. Ou pode ser o colega de trabalho fluente, as pessoas fluentes. Só que para isso você precisa entender qual que foi a estratégia que essa pessoa usou. Você pode dizer também, como é que você aprendeu inglês? Cara, eu aprendi estudando numa escola e depois eu fiz com um professor particular, tal. E você indaga mais na frente assim disso. Tá, e como que era com o professor? O que vocês faziam? Que tipo de exercício? Cara, eu preciso escrever e-mail. O que você me recomenda para eu escrever e-mails em inglês? Assim por diante. Então, esse tipo de estratégias, os tipos de ações, são aquelas que você vai seguir para também ser fluente no idioma. Então, siga o caminho das pessoas fluentes no idioma. E aqui, este caso é tipo ter um role model. Role model é um modelo a seguir. É aquela pessoa que você vai se espelhar. Pode ser várias. Pode ser uma pessoa com relação à pronúncia. Aquela pessoa que você escuta e diz, poxa, a pronúncia dela é maravilhosa. Como é que você faz? Daí você espelha essa pronúncia nela. Ou você pode espelhar o listening, pode espelhar o writing. As 4 habilidades, sempre, lembre-se. Speaking, reading, listening and writing. E assim por diante. E você corre atrás das ações que essa pessoa realizou para ser fluente. E claro, até aqui você pode estar pensando, tipo, cara, mas tá falando sério que eu vou precisar pesquisar com alguém, ir lá perguntar para alguém como que você pratica seu listening, ou como que você faz o writing, e o que você faz para aprender inglês, tal. Será que é necessário fazer isso? Será que isso, poxa, leva muito trabalho e muito esforço? E vou te dizer uma coisa, quando você realiza esse trabalho de reconhecimento para esses primeiros passos de saber bem com relação ao idioma, você conseguirá desenvolver a sua mentalidade fluente sem perder tempo. Ou seja, a pérdida de tempo vai ser reduzida a quase nada. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa que já deu certo para outra pessoa. Ou você pode tentar, vai ter um certo resultado, e pode tentar de um outro jeito para ver se dá certo. Então, a tua margem de perca de tempo vai ser reduzida a quase zero.
Lembra-te do exemplo que eu falei da pessoa com mentalidade que não usava a estratégia certa? Ela assistia filmes sem legendados em inglês e com áudio 100% em inglês, achando que estava fazendo muito e não estava fazendo quase nada. E cada filme é 1h10, 1h20. Então pensa que essa pessoa pode estar perdendo um monte de tempo sem estar percebendo. Só quando você realiza essa pesquisa ou esses passos que eu estou te falando, você vai ter esse acesso à informação, informação mais assertiva, porque você está realmente direcionando seus esforços àquilo que realmente precisa e não simplesmente vendo o idioma ou lendo o idioma e assim por diante sem saber para quê. Então, a dica do coach, neste caso que siga o caminho das pessoas fluentes, é a seguinte: procure um role model ou modelo a seguir e quanto antes faça isto e pesquise o que ele fez, ou quais as estratégias que ele usou para ser fluente. No listening, no speaking, no reading, no writing, e siga elas. Se não serviu, você não viu o resultado, procura outro role model com relação a isso e vai. E os role models não tem que ser só professores, não tem que ser nativo. Nativo não faz ideia como que aprendeu o idioma, tá? Vou te dizer porque não faço ideia como que aprendi o espanhol. Então, eu posso te ajudar com relação ao português e ao inglês, porque são idiomas que eu aprendi, que desenvolvi. Embora o inglês também foi uma coisa que eu aprendi naturalmente, mas no português com certeza. Então, eu vou te dizer as estratégias, certo? Tá? Use um role model que aprendeu inglês como uma segunda língua e vai te ajudar muito, porque as estratégias que ele usou, com certeza, podem ser estratégias que apliquem para você também. Agora, ponto número 3, estratégia número 3, dica número 3, pense em aperfeiçoar-se e não nos julgamentos. What? É um fato que quando estamos aprendendo um novo idioma, nos sentimos julgados pelos outros. Esse é um fato. Isso é inerente ao ser humano. Ou às vezes deixamos de fazer as coisas que precisamos fazer ou realizar um exercício que eu vou fazer por medo ao julgamento dos outros. Vou dar um exemplo disso também. Uma das coisas que eu faço no curso é pedir para as pessoas enviarem um vídeo na hora, dizendo, se apresentando toda coisa, para quê? Para que eles vejam qual que é o patamar de início deles. As pessoas normalmente não vão enviar na hora porque elas têm medo do que o outro vai falar. Então é engraçado porque o julgamento alheio, ele atrapalha muito o processo de aprendizado das pessoas. Porque o foco das pessoas está indo em pensar o que a outra pessoa vai dizer e não é o que eu posso realizar para melhorar. E ali que tudo começa a dar errado. Pensa o seguinte, eu vou dar uma coisa. Pensa nesta frase seguinte aqui. Tudo que você foca se expande. Tudo que você foca se expande. O que é isso? Quando você coloca seus pensamentos em direção a uma coisa, seja ela positiva ou negativa, nós começamos normalmente a ter mais pensamentos relacionados a essa coisa positiva ou negativa. Ou seja, basicamente onde você coloca seu foco, vão seus esforços. E se o teu foco é pensar, tipo, o que a pessoa vai dizer de mim? O que o Joãozinho vai pensar do meu inglês? Será que ele vai julgar meu listening? Ou vai julgar minha pronunciation? Or whatever? Você está fazendo errado. E eu tenho alguma coisa para te dizer. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você, my friend, não tem controle sobre isso. Você não pode controlar os pensamentos das outras pessoas. Ali você está realmente perdendo seu tempo. Porque você está colocando a sua mente a trabalhar em aquilo que você não controla. Como que eu vou decidir que você fique aqui assistindo a live? Não, nada. É você que decide. Eu simplesmente faço o meu melhor para que você pegue a maior quantidade de conhecimento e aprendizado dela. Mas só você decide. O teu controle. O que você vai dizer se o Esteban canta no meio da live, entendeu? I've got the power! Coisa assim. Só você vai saber o que pensou com relação a isso. Então, o controle está na outra pessoa e não em você. Então, se você pensa, ou uma das coisas que te atrapalha é pensar o que eles vão dizer de mim, esse medo ao julgamento, entenda que o controle está sobre eles. Unicamente a pessoa tem o controle de pensar que o que você pode fazer é saber como reagir a isso. E normalmente os julgamentos, vamos ser sinceros, os julgamentos normalmente não são expressados em voz alta. Então, se a pessoa está julgando, você nem sequer está fugindo do julgamento que a pessoa vai te dizer, tipo, puta, mas você é burro na pronúncia, né?
Não, a pessoa não vai te dizer isso. A pessoa talvez vai pensar isso. Não estou dizendo que a pessoa vai pensar isso, mas pode pensar isso, mas nunca vai te dizer. Então, o teu medo não tem um fundamento. Esse medo do julgamento não tem fundamento nenhum. Então, como você não tem controle sobre isso, por que é que você foca sobre isso? Porque tudo que você foca se expande. Agora, o que você tem controle é sobre aperfeiçoar-se. O fato de pensar no que você pode realizar para ser melhor no idioma, ou alguma das 4 habilidades, entende? Se você quer se aperfeiçoar no speaking, for example, então, o que você vai fazer para aperfeiçoar seu speaking sem estar pensando, tipo, putz, mas se eu falo, as pessoas vão ver que eu cometo erros, que eu erro na hora de falar, ou que eu cometo algum perrengue de gramática, o que seja. Não pensa nisso, está no controle deles, não no teu controle. Pensa e foca em colocar em prática o speaking para que, à medida que você faça, se aperfeiçoe e você passar a sentir esse conforto na hora de falar. Então, não pense no que outro vai falar, no que outro estará pensando sobre você. E aperfeiçoar-se, claro, eu falo, tipo, pense em aperfeiçoar-se. Você pode me dizer, tipo, Esteban, e como que eu faço para aperfeiçoar-me, né? Para isso que estamos aqui, né? Claro, a única maneira de você aperfeiçoar-se no inglês é ter contato com o idioma todo santo dia. Pratique alguma das 4 habilidades diariamente. Alguma das 4, não as 4. E você pode pensar, poxa, mas eu vou precisar estudar um monte de tempo para isso. Não. Contato com o idioma não significa sentar 1 hora a estudar. Isso é um jeito tradicional de escolas. Nossas aulas eram de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Agora, contato com o idioma é diferente, pode ser 5 a 7 minutos que vai te ajudar muito também. Agora, se você porventura não fizer isso diariamente, faça questão que seja mais dias sim do que não, my friend. Mais dias sim do que não. Então, a dica do coach neste passo é: foque em aperfeiçoar alguma das 4 habilidades todo dia. Foque em aperfeiçoar alguma das 4 habilidades todo dia. Alright? E vamos para a estratégia número 4, ou dica número 4, para desenvolver a sua mentalidade do inglês. Esqueça os rótulos negativos ou estereótipos. Esquece esse negócio, cara. Esquece. O fato de dizer, é que eu sou velho, eu não vou estudar inglês. Ou, eu já falei mais sobre uma live anterior, como isso atrapalha o desempenho das pessoas. Mas, normalmente, os rótulos ou estereótipos, eles vêm em frases como, por exemplo, eu sou ruim de gramática. Eu nasci com a língua virada para dentro e daí eu sou ruim na pronúncia no inglês. Ou a vida é muito corrida para estudar o idioma. Eu não consigo porque a minha vida é muito corrida. Esses são tipos de estereótipos que as pessoas têm normalmente quando falam com relação ao seu processo de aprendizado. Ou rótulos que elas mesmas se colocam. E se você já se pegou falando alguma dessas frases ou se pegou falando alguma dessas coisas, você, my friend, está se limitando. Você está se limitando, literalmente, você está limitando o seu processo de fluência. E essa limitação, ela está refletindo diretamente no teu resultado. Ou seja, você não é fluente. E isso não é um segredo para ninguém. Porque se você se limita, você não é fluente. Então, aquilo que você diz para si mesmo tem um altíssimo impacto na sua mentalidade fluente. Aquilo que você diz para si mesmo tem um altíssimo impacto para a sua mentalidade fluente. Então você pode passar essas coisas para um aspecto mais positivo. Pensar positivamente ao invés de negativamente. Você pode dizer, eu posso entender a gramática. Certo? Ao invés de dizer, eu sou ruim de gramática, você diz, eu posso entender a gramática. Porque a tua mente automaticamente foca nisso e expande isso, de você entender a gramática, de você entender o conceito que está sendo passado. Ou você pode dizer, todo dia eu desenvolvo a minha pronúncia. Como é que você faz isso? Você realiza o exercício, mas você diz, todo dia eu desenvolvo a minha pronúncia, ao invés de dizer que você é ruim de pronúncia. Ou, todo dia eu tiro 5 minutos para estudar inglês, ao invés de dizer que você não tem tempo, que sua vida é corrida. Pense o seguinte, se você não consegue tirar 5 minutos da sua vida, cara, reveja as suas prioridades, reveja a sua agenda, alright? Então, o que esses tipos de afirmações fazem? Elas desenvolvem a tua mentalidade fluente, porque eles vão te ajudar a dar esse clique na cabeça de dizer, tipo, ao invés de limitar a tua cabeça, de fortalecer ela.
foca no positivo, my friend. Lembre-se, tudo que você foca se expande. E aí seria a dica do coach. Foca no positivo, alright? Agora, vou fazer um grande resumão. E antes de fazer esse resumão, se você está curtindo desta live, deixa aqui um like ou deixa um comentário também o que você está achando, o que você está levando desta live para a sua vida ou para o seu processo de aprendizado. É importante para mim saber esses comentários. Eu vou responder cada um deles, alright, my friends? Agora, resumindo, como desenvolver a sua mentalidade fluente no inglês? Ao início fiz umas perguntas para você entender como que estava sendo sua mentalidade até o dia de hoje com relação ao idioma. Além de fazer esse autoanálise, essa reflexão, falamos sobre 4 estratégias ou 4 maneiras que você pode desenvolver ela junto com as dicas do coach que eu falei no final de cada uma das 4 estratégias. A primeira foi pense em alguém fluente e a dica do coach foi defina um patamar de esforço que você precisa realizar para ser fluente. Aquilo que você precisa realizar para chegar na fluência. Segunda estratégia foi siga o caminho das pessoas fluentes e a dica do coach foi procure um role model quanto antes e pesquise o que ela fez, o que essa pessoa fez para ser fluente no idioma e siga esse caminho. Logo, número 3, falamos sobre pense em aperfeiçoar-se e não nos julgamentos, como o fato de você estar pensando no que outras pessoas dirão pode afetar bem mais do que você pensar em fazer o trabalho para ser melhor. E a dica do coach foi foque em aperfeiçoar alguma das 4 habilidades todo dia. E esqueça, a estratégia número 4 foi esqueça os rótulos ou estereótipos, rótulos negativos ou estereótipos. E a dica do coach foi foca no positivo. Então, se eu fosse resumir tudo isso, se a pessoa me perguntasse, tipo, cara, Esteban, como é que eu faço para desenvolver a minha mentalidade fluente em 2022? O que eu preciso fazer para ser fluente em 2022? Fora de, estuda 5 ou 10 palavras por dia, toda coisa, eu te falaria o seguinte. Defina um patamar de esforço que você precisa realizar para ser fluente. Procure um role model quanto antes e pesquise o que essa pessoa fez para ser fluente em cada uma das habilidades e realize esse mesmo caminho, trilhe o caminho da pessoa. Foque em aperfeiçoar-se ao invés de pensar o que a pessoa pensará de mim e sempre foque no positivo. Foque no positivo com relação ao seu processo de aprendizado. Alright, my friend? E, como eu te falaria, isso é pela live de hoje. Lembre-se, se você quer deixar um comentário aqui, dar teu like e dizer o que você leva dessa live, eu acharia maravilhoso para saber o que passa pela tua cabeça com relação à mentalidade fluente. Alright, guys? That's it for today, como eu falaria sempre. Estamos firmes e fortes nesse novo ano para a tua fluência. It's Coach Esteban 101 speaking over here. And bye, bye, bye.